Olá pessoal, eu sou o Samuel Leite e esta é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. Há quase um ano entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou Lei número 13.709 de 2018, mais conhecida como LGPD, que estabelece normas para segurança na coleta, processamento e armazenamento de dados na internet. Essa medida é fruto de uma tendência mundial, onde diversos países viram a necessidade de uma legislação específica para regular o tratamento de dados dos seus cidadãos. E para falar sobre as aplicações e os impactos da LGPD nas empresas e no mercado, eu convidei Paulo Frozi, que é diretor de negócios corporativos da empresa de soluções em telecomunicações ConnectWay. Paulo, explica para os nossos ouvintes o que é a LGPD. Vamos lá, Samuel. A LGPD, acho que como você já comentou, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Nova lei aí que entrou em vigor em agosto do ano passado, né? Já está vigorando aí, só que de fato trará aí só as penalidades a partir de agosto desse ano, né? Então é um momento importante aí. E em linhas gerais, Samuel, eu costumo dizer o seguinte, né? Antes de ser uma lei, toda lei traz essa característica, né? É um direito para o cidadão, né? Acho que esse é o principal ponto aí para os ouvintes entenderem que a Lei Geral de Proteção de Dados traz segurança para o cidadão, né? Em como os nossos dados estão sendo utilizados. Então, de uma maneira geral, os ouvintes precisam entender o seguinte: os nossos dados, eles são o que há de mais sensíveis em termos de possibilidade de identificação de quem nós somos, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela regula e garante em como esses dados vão ser tratados, como esses dados podem ser utilizados e quem tem o direito de utilizar. Então, acho que de maneira geral, a LGPD ela pode ser resumida dessa forma, né? O direito do cidadão em consentir expressamente o uso dos seus dados, garantir que esses dados estão sendo utilizados somente por quem ele autorizou e que esses dados estão sendo utilizados de maneira regulada, né? De maneira segura, e que esses dados estão seguros. Então, esse é todo o arcabouço da LGPD, né? Isso do lado do cidadão. E do lado das empresas, né, que utilizam esses dados, a LGPD traz uma série de obrigações em que as empresas precisam seguir, precisam estar aderentes a essas obrigações para proteger o bem maior dos seus clientes, que são esses dados, né? Eles podem ser utilizados uma vez que o cliente deu o consentimento, mas existem formas, maneiras desse dado ser armazenado, em como esse dado pode ser utilizado, em que parte dele você pode utilizar para eventualmente chegar a algum tipo de conclusão e como você ceder este dado à medida que o cliente peça, né? A LGPD também garante isso, a portabilidade dos seus dados. Então, de maneira geral, Samuel, é isso que a LGPD regulamenta, né? Como estes dados dos clientes são tratados, armazenados e como as empresas precisam estar aderentes na maneira de tratar esses dados, tá, Samuel? Acho que eu gosto de falar bastante de uma forma mais simples. A lei é muito extensa, muito detalhe, muitos entes, né? Muitos participantes, mas de uma forma simples e dinâmica para os nossos ouvintes aí, para os ouvintes da CBN, entender isso, né? Para o cidadão, o direito de saber quem utiliza, como utiliza os seus dados e se quem está utilizando está guardando ele de forma segura. E para o lado das empresas, saber que o dado dos seus clientes é um bem muito valioso, não pode ser utilizado de qualquer forma e só pode ser utilizado com o consentimento dos seus clientes. Perfeito. Você falou uma palavrinha mágica aí que é o consentimento, né? Que é essa ideia de eu saber como consumidor aonde os meus dados vão circular e principalmente autorizar, né, esse acesso, esse contato, enfim. Mas como é que isso vai funcionar na prática do ponto de vista da rotina do consumidor mesmo? Tem algum exemplo que a gente possa dar para o nosso ouvinte de como é que na prática eu vou precisar autorizar esse contato com a empresa, enfim, com aquele futuro comunicador, a pessoa que vai entrar em contato comigo? E como é que vai se dar essa rotina de fato?
Sim, acho um exemplo bacana, Samuel, que provavelmente todos aí já estão experimentando e precisam entender, é na própria navegação da internet, né? Hoje você entra num novo site, por qualquer motivo, vem lá dizendo que aquele site possui cookies que vão coletar o seu perfil de navegação para possivelmente utilizar aquele perfil num novo produto, numa nova oferta para você. E se você está de acordo com aquilo ou não. Isso é um principal exemplo. Quando você clica ali, eu aceito, você está consentindo que aquela empresa, aquele provedor de acesso, aquele provedor de conteúdo, ele colete o teu perfil de navegação e alguns dados que estão armazenados aí, que são geralmente trocados na internet, você está dando consentimento para ele utilizar aquilo da maneira que ele entenda, claro, dentro da LGPD, mas da maneira que ele entenda fazer sentido para ele, tá? Então esse é o primeiro momento, assim, acho que é o primeiro contato que, dado aí cada vez mais o avanço, né, da tecnologia, transformação digital, tudo, né, na internet, comércio online, etc., vocês podem perceber. Você entra num novo site, você tem que ficar aceitando que os seus dados ali, você aceita cookies. Cookies nada mais né, do que uma forma de coleta dos seus dados de navegação nos websites. E você consentindo, você está dizendo que aquele site pode utilizar aquele seu dado, aquele seu perfil de navegação para conseguir direcionar ofertas para você, por exemplo, né? Então, esse é um exemplo um pouco mais que com certeza muitos dos ouvintes estão experienciando, né? E de uma forma mais ampla, quando você hoje vai fazer um cadastro para uma compra que seja na internet, ou até já deveria estar em prática, quando você vai ceder seu dado para uma loja, alguma compra ou algum bem que você está adquirindo, você tem alguns checkbox que você precisa marcar dizendo que você consente que aquele seu dado possa ser utilizado no futuro dentro das normas da LGPD e que você possa receber ofertas ou os seus dados podem ser utilizados por aquela empresa. Você dá o consentimento a ela. Então, isso é um ponto importante da LGPD, Samuel. Ela diz que a empresa ela tem que ter formas de garantir que você deu o seu consentimento. Isso não pode ser subentendido, né? Então, eu sugiro aí aos ouvintes que prestem bastante atenção na hora de clicar lá no eu aceito, né? Muitas vezes tem algumas regras ali, e isso é obrigado pela LGPD. Quem te propõe ali para você clicar no aceito, você tem que saber que nível de dado ele vai coletar e como ele vai utilizar. Então, acho que é um exemplo mais próximo aí do nosso dia a dia, Samuel. Você mencionou também no início da sua fala que a partir de agosto agora a gente vai ter o início das multas e das penalidades para quem descumprir, né, a LGPD, que são calculadas sobre o faturamento da empresa. E segundo o texto legal, pode chegar até 50 milhões de reais, na verdade, né, por infração. Segundo a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, cerca de 84% das empresas ainda não se adaptaram às novas regras. As empresas que não trabalham com comércio online, né, por exemplo, elas também precisam se adaptar a essa lei, ou isso é uma coisa, digamos, específica de companhias que têm negócios digitais concretizados? Samuel, precisam. Todas as empresas elas estão sujeitas às penalidades da LGPD. A lei é muito ampla, ela não é específica somente ao comércio eletrônico ou interações digitais, tá? Então, um exemplo que eu gosto de utilizar, você vai acessar um prédio, um condomínio, né, que peça ali os seus dados, nome, RG, tire uma foto sua, esse condomínio, essa empresa de segurança, ela tem que ter condições de armazenar aquele seu dado com o seu consentimento de maneira segura. Se ela não fizer isso e sofrer uma fiscalização, essa empresa, se ela não comprovar que ela teve o seu consentimento e que aquele dado está armazenado de forma correta, ela pode sofrer essa penalidade, Samuel. Tá? Então, não é somente no comércio eletrônico. Eu gosto de usar outro exemplo também, uma empresa em geral, uma empresa de contabilidade, escritórios, que tratam com dados de cliente, né? Seja qual for o dado do seu cliente, você, empresa, tem que garantir que os seus processos de gestão, de compra, venda, processos de contabilidade, que seja, no momento que eles têm acesso com os dados do cliente, como eles trafegam esses dados, utilizam esses dados de maneira segura, sem que haja brecha desses dados serem corrompidos ou utilizados de maneira indevida, tá? Então, de maneira bastante objetiva, todas as empresas estão sujeitas à LGPD. E todos os dados que elas utilizam de seus clientes
Se estes dados foram chamados dados sensíveis, que possibilitam a identificação destes clientes, né, estes dados devem estar armazenados seguindo as diretrizes da LGPD, tá? Então, a lei é muito ampla, tá, Samuel? E as penalidades são pesadas. Esse dado é alarmante aí, de 87% das empresas, como você mencionou, a gente tem acompanhado isso e com certeza vai ser uma correria grande aí para ajuste à nova lei, né? Infelizmente, algumas empresas ainda esperam sofrer fiscalização, etc., para ver se de fato a lei vai estar em vigor e as penalidades vão acontecer. Mas eu acho que é um risco muito grande, porque pode haver também a denúncia pelo lado do cidadão, né? De entender que o seu dado ali vazou de alguma forma e aquela empresa pode ser muito penalizada por isso, né? A gente falou aqui rapidamente sobre essas mudanças nos processos internos, né, que as organizações vão precisar ter para poder se adequar a essa nova regulamentação. Quais são essas mudanças necessárias? Tem como a gente traçar pelo menos as mais básicas ou prioritárias para que as empresas se adequem a essa nova legislação? De maneira geral, Samuel, isso já está bastante ligado ao processo de transformação digital em geral, né? Como as empresas hoje, em sua grande maioria, já possuem sistemas de gestão, já possuem banco de dados para armazenamento de dados em geral das operações, acaba que o tema está bastante ligado com isso, né? Ou seja, as empresas precisam ter processos claros do momento que elas recebem os dados do cliente, como elas transacionam esses dados, armazenam, a forma que elas armazenam e como elas vão capturar todo esse registro à medida que o usuário, o cliente final, solicite. Então, essas empresas elas precisam ter esses processos bastante otimizados e claros, né, para que não aconteçam problemas no momento da fiscalização, ou não só pensando em fiscalização, mas também no momento que o cliente peça. Vou te dar um exemplo simples, né? Se você não tem um fluxo, né, um controle dos processos da sua empresa muito bem mapeado, né, registrado e os dados armazenados de maneira correta, imagine você percorrer todos os departamentos da sua empresa quando bater a sua porta um cliente e querendo saber quais são os dados que você possui desse cliente. Então, o exemplo que eu citei, de um site da internet aqui, por exemplo, qualquer serviço online, em que momento aquele dado foi inserido, como ele foi utilizado, quantas vezes ele foi acessado, de que maneira você interagiu com aquele dado, né? Todo esse log de interações com os dados que estão armazenados ali precisam estar bem mapeados e acessíveis de uma maneira muito rápida e bastante transparente, tá? Então, os processos eles precisam ser otimizados dessa forma, principalmente os processos que você trata com o seu cliente final, seja no momento da compra ou no momento de uma interação com ele, né? E aí, Samuel, é importante dizer isso, né? Eu comentei no começo dessa resposta a questão da transformação digital, porque muito provavelmente isso vai fazer com que as empresas procurem cada vez mais soluções, plataformas e sistemas, né? E infraestrutura de TI que já estejam aderentes à LGPD, como clouds públicas, né? Plataformas ERP que já tenham toda a sua arquitetura desenhada para proteger esses dados e acessá-los quando você solicitar. Então, deve vir a reboque aí da LGPD um movimento muito forte de investimentos em infraestrutura de TI, né? E novos sistemas, novas plataformas, tá? Bom, esse teu ponto faz todo sentido, Paulo, sobretudo por conta dessa nova pergunta que eu vou fazer para você agora, que conecta essa agenda de cloud e LGPD. Na verdade, um relatório da consultoria Empresa de Pesquisa de Mercado IDC revelou que, por conta da pandemia, o cloud computing deve crescer cerca de 47% em relação ao ano passado, tornando-se uma área talvez de maior avanço dentro desse cenário de transformação digital aqui no Brasil em 2021. Sendo que os gastos com plataformas de nuvem devem atingir cerca de 3 bilhões de dólares agora em dezembro de 2021, que dá cerca de 15 bilhões de reais numa conversão atual aproximada. Como é que a pandemia influenciou todo esse contexto que a gente está vivendo agora em razão da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados? Samuel, a pandemia acelerou e muito esse processo de transformação digital, né? De uma forma bastante abrupta, né? Muitas empresas precisaram se adaptar de maneira muito rápida a interagir com seus clientes, com seus processos, com seus funcionários de maneira remota, né? Então, sistemas que não estavam preparados para isso, empresas que não tinham infraestrutura
preparada para esse cenário de home office, né, e de consumo extremo de conteúdo de forma remota, de fato sofreram e precisaram correr atrás aí para conseguir se adaptar ao longo desse cenário pandêmico, né? A gente diz, Samuel, que a pandemia ela acelerou aí praticamente 5 anos aí de evolução de transformação digital em apenas um ano e meio, né? Muitos processos migraram para a cloud, muitas plataformas precisaram ser atualizadas, o consumo de conteúdo ele aumentou muito, o streaming, as pessoas dentro de casa consumindo, comprando, etc. Isso é uma revolução sem precedentes aí, em termos de infraestrutura e aplicações de TI. Então, todo esse investimento previsto, ele está coerente e vai acontecer com certeza, porque, veja, Samuel, uma empresa hoje faz muito mais sentido ela fazer uma migração de todo o parque tecnológico dela, as plataformas, a infraestrutura de TI para uma cloud que já está preparada para transacionar esses dados com segurança, armazenar esses dados com segurança, né, rodar toda a tua aplicação de maneira robusta, com velocidade, etc., não faz sentido você construir isso tudo dentro de casa para colocar a tua aplicação ali dentro. Então, por isso os investimentos em cloud computing, eles vão ser extremamente pesados ao longo dos próximos anos, né? Então, esse relatório do IDC a gente acompanha aqui bastante também na nossa tomada de decisão estratégica da Connectway, e a gente entende que ele faz total sentido. E hoje já existem diversos outros estudos, Samuel, dizendo que o cloud computing, né, o edge cloud, né, o processamento na borda, etc., junto com a transformação que está vindo pelo 5G e o que já avançou em termos de processos e transformação digital por conta da pandemia, acabou antecipando esses 5 anos, que talvez até um pouco mais nesse período pandêmico, né? Então, a influência é muito grande. E com tudo isso que eu falei, Samuel, tendo que estar aderente à Lei Geral de Proteção de Dados, é algo extremamente desafiador aí para as empresas se adaptarem se não seguirem essa mesma direção, tá? Então, a influência é muito grande e, com certeza, é muito mais inteligente para uma empresa hoje se adaptar de maneira mais rápida à LGPD, contando com soluções e plataformas que já estejam no cenário em cloud. Faz todo sentido. E para a gente concluir o nosso papo aqui, Paulo, eu queria entender sobre o teu olhar de alguém que está vivenciando esse mercado há muito tempo. Quais são as próximas tendências, digamos assim, em segurança de dados que a gente precisa ficar atento aí, não só como companhia, digamos assim, para os ouvintes que nos acompanham, que têm os seus negócios, sejam eles em quais patamares forem, mas também como consumidores? Eu acho que um ponto importante, Samuel, nós entendemos que o cenário da pandemia ele transformou muita coisa e grande parte dessa transformação ela não tem mais volta, né? O próprio trabalho remoto é uma dessas transformações, né? O avanço do trabalho remoto, o consumo online, né? de compras, o comércio eletrônico e etc., a própria questão de streaming e aí por diante, né? Os hábitos foram totalmente transformados, né? Então, hoje, a maioria dos acessos, né, mesmo durante a pandemia, você vê uma migração desses acessos do outdoor, né, do cenário externo para um cenário interno, né, para dentro das casas. Então, só isso traz uma sequência aí de necessidades do acesso à internet, do acesso à conectividade, tanto dentro de casa quanto fora de casa, tá, Samuel? Acho que em termos de tendência, está muito ligado a isso, né? Com essa grande quantidade de dados que estão sendo geradas em todas essas interações, as tecnologias aí de inteligência artificial e machine learning estão avançando de maneira muito acelerada, tá certo? E as áreas de proteção de dados e segurança precisam ter uma atenção muito importante e há de existir modelagem aí de recursos tecnológicos que garantam que essas duas tecnologias caminhem em conjunto com a proteção dos dados, tá? Então tem uma tendência muito forte em termos de segurança voltada para essa área de inteligência artificial e machine learning, tá? A transformação das redes de segurança, elas, de maneira geral, elas vão trabalhar cada vez mais em convergência com as equipes e os processos das empresas, né? Então,
muito deve vir nessa área de como você convergir processo com a tua rede de segurança e os benefícios que isso trazem para o negócio, né? Então você já vê diversas consultorias trabalhando nisso, se especializando nessa área, e é uma tendência de negócio muito forte para os próximos anos também, né? E a governança dos dados em nuvem, né? Como vai ser o avanço desses dados na nuvem, de que maneira eles vão poder ser utilizados, né? Os limites de utilização desses dados para gerar novos negócios e como as regulamentações da própria lei, da própria LGPD, vão avançar e se aprimorarem na proteção desses dados, né? Nós vemos aí que já existem, a LGPD não é uma exclusividade do Brasil, pelo contrário, ela seguiu aí tendências europeias, né, da própria GDPR, etc. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela ainda tem alguns itens para serem melhor explorados, né? Ela diz, citando um exemplo muito simples, ela diz que você tem que proteger o dado, mas ela não te diz como. E algumas leis mais avançadas já te falam como. Olha, você tem que proteger a base de dados desta forma, com este algoritmo e aí por diante. Então, a lei também precisa avançar. De maneira geral, Samuel, é uma transformação muito grande em toda a cadeia de tratativa dos dados. A gente costuma dizer que o dado é o novo petróleo, né? Tem um valor inestimável para você considerar aumento de consumo, novos negócios e como esse seu dado é valorizado. Então, tem muita coisa por vir nesse caminho aí, Samuel, e que bom que a gente está passando por isso e que o Brasil avançou colocando uma lei aí em vigor, sem novas alterações, etc., para que a gente consiga estar adequado aí às regulamentações e às tendências também fora do Brasil. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do papo que eu tive com o Paulo para a gente falar um pouquinho sobre essas grandes transformações que estão acontecendo agora, sobretudo em razão da aplicação prática da Lei Geral de Proteção de Dados. É um tema que recorrentemente a gente revisita aqui no Transformação Digital CBN, porque está absolutamente conectado com esse momento que a gente está vivendo, onde, como bem o Paulo colocou, dados são o novo petróleo, ou seja, talvez é um item que todos nós comercializamos, entre aspas, né? E ele tem um valor absolutamente incrível para as companhias, para os negócios, para as empresas, e ele é instrumento, ele é combustível para toda essa nova realidade de tecnologia e de inteligência artificial, enfim, de Big Data. Ele é instrumento para poder fazer essa engrenagem girar. Mas é importante que a gente tenha regras, que tudo seja muito bem regulado e regulamentado, porque sem isso a gente vai de novo caminhar para um círculo perverso de trocas de abrir mão, digamos assim, da nossa privacidade em troca de algum tipo de informação direcionada, o que é, em alguns casos, uma espécie de falácia. Bom, como eu sempre falo, cuide dos seus, fique bem e até o próximo Transformação Digital CBN. Um grande abraço, pessoal. Tchau.